Oi, mulheres, depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, enfim. Hoje eu quero conversar com vocês e o Dicas da Cris vai ser sobre isso, que é sobre preenchimento. Depois de uma certa idade a gente começa a ter uma certa necessidade de preencher um monte de coisa. E olha que eu tô falando só sobre o rosto hoje. Há alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, eu fiz um preenchimento com PMMA. E agora eu estou notando uma necessidade gigantesca de preencher os cantos da boca, o bigode chinês, enfim. A gente vai bater um papinho com a doutora Fernanda, de Casa Nova, aqui na Clínica Del, e ela vai contar pra gente o que é possível fazer de preenchimento com ácido hialurônico nestes espaços aí. E aí você, obviamente, não vai ficar só na teoria, vai acompanhar aí o vídeo de como é feito o preenchimento, se dói, se não dói, vai acabar com todos esses mitos, com todas as dúvidas e vai preencher junto comigo no Dicas da Cris dessa semana. Acompanha aí. Oi, amigas! Estou aqui nesta sala com a doutora Fernanda, essa sala maravilhosa. Aliás, parabéns, a clínica Obrigada. Toda linda. Ficou bacana, né? Muito bacana. E essa sala é um dos melhores lugares que existem, porque assim, a gente fica naquela expectativa, né? De preencher o que precisa, de levantar o que caiu, flacidez, o que tá ruim. Tudo. Então é um lugar que a gente entra e pensa, nossa, é aqui que eu quero estar. Bom, doutora Fernanda trazendo aí mais um assunto, né? Que inclusive é um assunto um pouco polêmico, né, Fê? Sim. Sobre preenchimentos. Eu comentei aqui com a Fernanda que há cerca de 10 anos atrás eu coloquei, até por desinformação, né? O médico apresentou como um produto duradouro a vida inteira e tal, e muito bacana. Foi colocado então o PMMA. Metacrilato. Isso que é um tipo de preenchedor, só que permanente, né? Permanente. E aí começa assim que a gente começa a notar, ele colocou aqui no bigode chinês e no lábio. Eu comentei com a Fernanda que me incomoda muito, porque aqui a gente levanta, né? Coloca o fio, dá um efeito bacana, mas ainda assim essa marquinha Tá incomodando. Tá incomodando. E a boca da gente, ela vai fazendo assim pra dentro. Vai caindo. ela faz um processo inverso, em vez de ela desabrochar, ela faz assim. E aí eu vim então pra Fernanda contar pra mim e pra vocês e pra falar tudo que é possível. É possível fazer preenchimento numa área onde houve a colocação do PMMA? Pode sim, Cris. Então é um mito que o pessoal de casa, e se a gente recebe frequente essa pergunta, tanto para outros tratamentos também, então é possível fazer ácido hialurônico, fios, né? Qualquer outro tratamento pode ser feito em áreas que foram colocadas metacrilato previamente, porque eles são colocados em como é que eu vou explicar? Níveis. Em profundidades diferentes, né? O entendi. metacrilato é colocado bem perto do osso, lá abaixo da musculatura, e o ácido hialurônico, os fios são no subcutâneo, então é um pouco mais para cima, digamos assim, não é tão profundo. Então, como eles estão em locais, em camadas diferentes, um acaba não interferindo o outro. Não tem aquele problema que tu se referiu a mito e realmente se fala muito, que se o PMMA tá lá quietinho e aí colocou um corpo estranho ali, pode desencadear uma infecção, uma necrose, uma porção de coisas? Na verdade não, na verdade o que pode desencadear uma reação de qualquer produto permanente é uma baixa de imunidade, uma infecção, enfim, não o fato de preencher em si, né, tá? O preenchimento em si pode ser que o preenchimento possa vir acompanhado, mas é muito difícil, né? A gente usa material estéril, enfim, tá muito mais relacionado a uma imunidade do paciente, algum outro evento, como por exemplo, uma sinusite ou alguma coisa, alguma infecção do paciente do que é um procedimento, tá? Então essa coisa, eu já fiz metacrilato, posso fazer ácido hialurônico, pode fazer sem problema nenhum, que tá? ótimo Não saber tem isso, nenhuma restrição, tá? Então assim, claro que eu sempre avalio o paciente, ver se não tem nódulo, né? Mas mesmo assim não tem problema, eu já fiz, faço muito, nunca tive problema nenhum com nenhum paciente, porque se realmente são em profundidades diferentes, então fica realmente um numa camada e outro em outra, então não se batem, digamos assim, não dá conflito. Exatamente. Mas você referiu a que até o fio é possível, porque eu ouvia falar que assim, como é um procedimento definitivo, PMMA, desde que tu coloque outros temporários ou absorvíveis, não tem problema, mas aqui o fio também é absorvível. E geralmente o fio a gente não trabalha em si, perto do PMMA, porque geralmente o PMMA tá em sulcos, e o fio a gente trabalha para trás do sulcos. Que foi o caso dos vídeos que vocês já viram milhares de vezes. Então aí. A gente realmente às vezes nem chega próximo, mas é uma dúvida que muitos pacientes nos perguntam e nos mandam mensagem, enfim, querendo saber, eu fiz há anos atrás, eu fiz o PMMA, fiz o metacrilato, eu fiz a bioplastia, que é o procedimento conhecido como PMMA, não tem restrição, tá? Perfeito. Botox, ácido hialurônico, laser, luz pulsada, qualquer outro tratamento pode ser realizado, tá? Claro, óbvio, tem que ter uma avaliação médica prévia, enfim, é bom que o profissional veja, sem dúvida.
para ver como é que tá aquele PMA, enfim, né, em que local que ele tá, enfim, qual é a quantidade, às vezes dá para ter uma noção só por palpar, né, a grande maioria deles faz algum nódulo, a gente consegue palpar, mas no geral a gente pode fazer sem problema nenhum. Bom, gente, com essa notícia maravilhosa, agora a Fernanda vai dizer o que é possível nós fazermos hoje, que nós vamos fazer em algumas etapas, nós teremos vários vídeos aí pela frente. O que nós vamos fazer hoje, que o pessoal adora ver eu fazer procedimento. Exatamente. E eu adoro fazer. Eu adoro uma canetinha, vamos lá, né? Vamos então lá. assim, Cris, o que a gente pensou? Como a gente tinha colocado o fio no contorno para dar uma delineada, né, no teu contorno, agora vamos começar a fazer os complementos do fio. Que é importante também, né? Que às vezes o paciente ele faz um tratamento, ele acha que não precisa fazer mais nada. É importante porque o processo de envelhecimento ele continua. Então a gente tem que veloz. Exatamente. Então tem que manter sempre cuidado para que a gente possa manter o resultado do tratamento estético anterior e para evitar o envelhecimento para frente, né? Então isso é uma coisa importante também, que os pacientes, tem pacientes que acham, vou fazer isso e não preciso fazer mais nada. Quem dera fosse assim, né? Nossa Seria senhora, muito bom, né? sonho. Pra bom, pra mim não tão bom, porque eu também ia Ia ser perder péssimo. né? Então, mas, digamos assim, vamos esquecer, né? Mas digamos, a gente tem que manter, né, um tratamento pra manter essa questão, manter o resultado do anterior e ir melhorando cada vez mais, né? E dessa forma não precisa fazer nada tão invasivo Exatamente. e de tão grande porte, vai fazendo como se fosse uma manutenção constante, assim, né? Como a gente pinta o cabelo, cuida dos dentes, a mesma coisa com a pele, tá? Então o que eu pensei, Cris, a gente fazer? Dar uma focada no bigode chinês, o famoso sulco nasogeniano, né? Dar uma preenchida nessa área para dar um up aqui, né? Tirar, dar uma levantada. E uma coisa que pega bastante, fazer um complemento que às vezes é legal mesmo, no fio, o canto da boca, né? Que esse canto da boca ele vai caindo, vai fazendo tipo uma dobra mesmo, né? E vai marcando como diz, a boca vai fechando e vai desaparecendo a boca, tá? Sim, triste. Então a gente pegar nessas áreas para dar aquela ideia de abertura, né? Abrir, dar um upzinho. É uma coisa que a gente vai fazer em 30, 40 minutos com anestesia local, tá? É importante o pessoal de casa. A gente faz uma infiltração de anestésico, vai sentir um pouco a ardência da anestesia, somente que nem no fio, né? E depois vai fazer o procedimento. Geralmente eu faço uma picada de entrada e vou trabalhar tudo por aquele pertuito, aquele furinho ali, tá? Então é um procedimento que não vai precisar, grande repouso, né? Não precisa deixar de trabalhar, né? Chega em casa, faz um gelinho, outro dia já tá ok pra trabalhar. Já tá tranquilo. E o preenchimento legal, né, Fê, é que é na hora a gente vê o resultado, exatamente. Diferente da toxina, por exemplo. Que demora dias, né? Demora dias. A gente já tem aquele efeito psicológico da toxina de que tá fazendo algo contra a natureza. Exatamente. Né? Contra o efeito da natureza. Mas o preenchimento você vai ver aí, nós vamos mostrar a diferença, você vai ver já preenchido como fica 100%. Exatamente. E depois nosso próximo projeto é olheiras, que é uma coisa que o pessoal pede muito, né? Aquela olheira profunda, o ácido hialurônico tem um resultado maravilhoso. Olha, gente, profunda. Ainda mais no meu caso, que tenho muita bochecha, a bochecha sobe quando ri e parece que afunda mais a olheira. Então é uma coisa que o pessoal tem muita procura, olheira. E lábios, né? Daí vamos depois pra dar uma, digamos assim, melhorar tanto a parte de linhas ao redor dos lábios, que o ácido hialurônico serve não só para aumento de lábio, mas também para rejuvenescimento, é uma coisa importante. Fantástico. Então as pessoas às vezes têm a ideia que vamos fazer um ácido hialurônico para aumentar a boca, não só, né? Ele serve para aumento de lábios, mas também para rejuvenescimento das linhas, né, ao redor dos lábios. É bem importante para o pessoal de casa saber a diferença. A gente pode fazer só o aumento, ou aumento com o rejuvenescimento, ou só o rejuvenescimento, né? Tudo, fazer várias combinações. Exatamente. E aí, Fê, vamos mais pra frente fazer também aquele Skin Booster, que também é uma coisa louca de estímulo de colágeno no rosto todo. Mas calma, né, mulheres? Nós iremos mostrar tudo. Agora vamos pra parte... Vamos à parte prática. A parte boa. Tá doendo, Cris? Absolutamente nada, como sempre. Tranquilo? Então, explicar pro pessoal de casa, a gente fez uma anestesia, né, um pontinho de anestésico, tanto aqui no início do canto da boca quanto no início do bigode chinês, e agora eu faço tudo por esse orifício de abertura aqui, então fica uma picada realmente para cada sulco, então não fica mais aquele monte de picada, né, marcado o rosto. Eu trabalho com cânula. Qual é a vantagem da cânula? A cânula é interessante porque além de não precisar dar várias picadas, é bem confortável, né? Tá totalmente, né? Totalmente. Tá. E também não tem risco de injetar material dentro do vaso, então da necrose,
né? Que é uma coisa que as Isso, pessoas como têm a medo. cânula, ela não é uma agulha, ó, ela tem uma ponta arredondada, ela é romba, tá? Tá. Então ela jamais vai perfurar um vaso, então diminui hematomas, né, que é bacana, e também não tem risco de injetar material dentro do vaso e causar muito entupimento do vaso, levando a uma necrose, tá? Muito mais então, seguro. Exatamente, é uma segurança, né, tá? Então essa é a vantagem da cânula, além de não ficar fazendo um monte de picadas, enfim, né? E é interessante, gente, que assim, a Fernanda faz aquela primeira picadinha, que na verdade deve ser muito superficial, né? Porque a gente não sente só na nada. pele, E aí já é uma pré-anestesia para anestesia que é um pouco mais profunda depois. Então, na verdade, a sensação não é nada. Nada, né? Não, para não dizer nada, a boquinha fica formigando um pouquinho dormente, assim. Dormente. Mas não tem dor no procedimento. Absolutamente. Então a gente entra lá, larga o material, né? Então vai largando o produto sem... Então vou palpando também onde eu vou deixando o produto. Isso que é bacana da cânula também, que a gente consegue sentir bem onde está o produto, né? Então... E como é que tu percebe que preencheu? Como é que, claro, é pela experiência, pelas técnicas, enfim, mas tem que ter muita sensibilidade, né? Na verdade, a gente tem... eu vou palpando, óbvio, então ele vai ficar um pouquinho endurecido no início, né? Só que ele tem que ficar endurecido não a ponto de ficar nódulos que sejam visíveis, né? Então ele pode ser endurecido palpável, mas jamais visível. Então a gente tem um limite, né? Que esse endurecimento já vai melhorar o suco. Provavelmente, assim, dependendo da profundidade do suco do paciente, a gente sempre marca uma segunda visita, enfim, para ver se tem que fazer algum complemento ou não, né? Porque, claro, tem anestesia, tem o inchaço que dá na hora da manipulação, então, obviamente, depois ele vai murchar um pouco, tá? Então, em torno de 20, 30 dias pode se complementar se necessário, tá? Então, agora a gente preenche, geralmente aqui o canto da boca a gente faz um preenchimento em leque, né? Pra pegar bem a área que vai. Tranquilo, Cris? Esse dá um pouquinho mais de sensibilidade, né? É uma área próxima ao lábio um pouquinho mais chata, né? Mas não chega a ser nem perto de dor, é uma leve sensibilidade. Ele é um pouquinho mais chato, porque toda a área próxima ao lábio é uma área um pouquinho mais chata, né? Então, tu recomenda agora um gelinho? Um gelinho, né? Eu não deixo assim, né? Não há necessidade de anti-inflamatório, nada, porque realmente ele é tranquilo, tá? Nem precisa um curativinho, nada? A gente coloca um curativo aqui, principalmente onde é a entrada pra pouquinho não maior. Vazar. Exatamente, para não vazar e não entrar nada, nenhuma sujeira, enfim, que possa alterar alguma coisa, né? Deixa eu só ver, Cris. Vou pedir pra tu sentar um pouquinho. Sentamos pra lá ou pra cá? Pode ser pra cá. O pessoal de casa ver também, né? Já deu. Já melhorou? Nossa, já deu uma boa de uma... Vou pegar o espelho ali pra gente ver depois. Porque não adianta, né? A gente começa a ficar com essas marcas de expressão que tem pessoas até que não se importam muito, mas... Não, e o que é legal que a gente fez também, que as pessoas têm medo de que não ficou nada bochechuda, a gente foi bem... Já sou. Exatamente, isso é importante, às vezes se a gente coloca também exagerado, dá a impressão de que a pessoa engordou, né? E os pacientes têm, Fernanda, vou botar preenchimento, vou ficar com cara de gordo, enfim, não... Tudo tem que ser no local certo e na medida certa, né? Porque daí não tem esse risco de parecer que você engordou, enfim, né? Tá. E até porque ele é exatamente onde está afundado, então só preencheu. Mas às vezes se coloca demais, tu acaba empurrando a tua bochecha. Se tu coloca muito produto, ele acaba, né, fazendo uma pressão do produto lá no teu malar. Então realmente dá a impressão de inchaço. Deus o livre. Exatamente. Daí a importância de se procurar, gente, se você não está ainda numa cidade que a Fernanda já esteja indo, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, mas se você mora em outras cidades, pode fazer contato, pedir para que a equipe toda vá para aí. Sempre um profissional confiável, exatamente, né? importante. Pra não ter problemas pra não ter depois. Problema. Ter que barato sai caro, né? Muito caro. Exatamente. Fechou, então? Fechou. Vou botar o curativo. Tá. Bom, gente, então agora a Fê vai colocar o curativinho. Vou sair daqui com gelinho, porque eu já tenho um compromisso. E como eu assim, tô hiper mega bem, só tô sentindo assim que estou uma mulher preenchida. Essa sensação é muito boa na nossa idade. E aí você vai ver o vídeo e vai correr pra fazer preenchimento pra ficar linda, maravilhosa. Vamos para as fotos? Dá beijo aí, Fê. Beijo. Até a próxima. Beijo. Dica da Cris, preenchimento facial hoje. Então foi cantos da boca e bigode chinês. E você vai ver o antes e depois, vai ver, tirar todas as suas dúvidas. Beijo. Semana que vem nós temos mais vídeos, né, Fê? Temos mais. Um beijo.